Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje trago mais uma novidade para vocês da indústria dos fundos de infraestrutura. Eu estou falando do IPO do IVIC11, o fundo de infraestrutura que vai ser gerido pela IV Capital. Nós vamos ver os principais pontos dessa emissão, dessa primeira emissão do IPO. O fundo pretende captar inicialmente 400 milhões de reais, já é um montante já bastante expressivo, para uma primeira oferta. Vamos ver aqui também o pipeline do fundo, qual é o guidance que o fundo informa aqui para os primeiros anos de existência do fundo. Mas antes disso, convido vocês a lerem aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço, começando pela consultoria de investimentos. Se você tiver interesse que eu monte uma carteira do zero para você ou analise sua carteira de investimentos, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante do resultado que a consultoria pode proporcionar. Convido vocês também a entrarem para o nosso grupo VIP do WhatsApp. Para isso, basta você se tornar membro da nossa comunidade aqui do YouTube, virando membro aqui do nosso canal. Aqui embaixo tem um botão para você clicar e tornar-se membro, ou então na descrição do vídeo você vai encontrar um link para você poder clicar e fazer o seu cadastro. Na descrição do vídeo você também vai encontrar todos os benefícios que os membros possuem. Na descrição do vídeo você ainda vai encontrar o link para ser direcionado para o nosso grupo aberto do Telegram e também o link para ser direcionado para o site do meu livro, Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira, um livro que eu tenho certeza que pode agregar muito conhecimento na sua vida de investidor. Eu escrevi o livro com uma linguagem super acessível justamente para poder democratizar o mundo dos investimentos com foco na geração de renda passiva para o maior número de pessoas possível. Feitos avisos, vamos analisar os principais pontos do prospecto desse IPO do IVIC11. O fundo vai focar em ativos que serão originados e estruturados pela própria gestora, a IV Capital. O retorno-alvo que o fundo pretende entregar vai ser entre 1 a 2% sobre a NTNB. Então, um spread de 1 a 2% em relação à NTNB. Aqui o material publicitário vem fazendo uma apresentação da IV Capital, e aí aqui o chairman, o Paulo Guedes, enfim, dispensa apresentação. Tempo bom que Paulo Guedes era o nosso ministro da Economia. E o Gustavo Montesano, que também foi o CEO do BNDES no governo passado. Aqui embaixo a gente também tem os demais membros que compõem ali a gestora. Aqui o prospecto vem trazendo um ponto que já foi comentado em outros vídeos, mas nunca é demais reforçar, que os benefícios que os fundos de infraestrutura têm frente aos fundos de debêntures incentivadas que nós já temos no mercado já há algum tempo, que são os fundos abertos, Só para a gente poder conceituar isso daqui. Então, um fundo aberto é aquele fundo que você basta investir o seu dinheiro nele, que o fundo tem a obrigação de criar novas cotas para que você entre naquele fundo. Já o fundo fechado, você só consegue entrar nele quando tem algum investidor que já faz parte daquele fundo que tem interesse em vender aquelas cotas, que é o que ocorre com os fundos que são listados na Bolsa de Valores, os fundos imobiliários, os FIINFRAs, FIAGROS. E aí quais os benefícios que os fundos fechados, que são esses que são negociados em Bolsa, têm em relação aos fundos abertos. Então, o primeiro ponto são esses prazos mais longos, que melhoram a viabilidade do projeto, porque aqui, nessa questão aqui dos fundos fechados, o gestor ele consegue colocar em prática toda a sua estratégia naquele fundo sem se preocupar se em determinado momento do mercado vai ter um pedido muito grande de resgates ali dos cotistas que compõem aquele fundo. E aí, quando tem um pedido muito grande, na maioria das vezes, se o fundo não tem caixa suficiente para poder honrar com aqueles pedidos, ele tem que começar a vender os papéis mais líquidos para poder,
ter condições de honrar com aqueles pedidos de resgate. Aqui, pelo fato de ser um fundo fechado, né, o gestor consegue colocar em prática a sua estratégia sem se preocupar se em determinado momento ele vai ter que se desfazer de determinado ativo antes do que ele tem pretensão para poder honrar ali um eventual resgate em massa que for solicitado. Então isso daí traz uma confiança maior para o gestor e uma certa tranquilidade também para que ele consiga colocar em prática toda a sua estratégia, né? Um outro ponto importante é que ele não precisa deixar 15%, por exemplo, 20% do seu patrimônio em ativos mais líquidos, com alta liquidez, né, para uma eventual solicitação de resgate. Então aqui nesse caso o fundo ele consegue realmente alocar em ativos que fazem parte da estratégia, né, da principal estratégia do fundo, o core do fundo, sem se preocupar em ter que deixar ali uma porcentagem relativamente alta, né, de 15% a 20% em ativos de alta liquidez para honrar com eventuais pedidos de resgate que possam acontecer. E aí o que acontece? Quando o fundo precisa deixar de 15% a 20%, por exemplo, em ativos de alta liquidez, ele vai deixar em ativos que vão render ali muito próximo do CDI, né? 100% do CDI. E, por outro lado, se eu tenho uma pretensão de entregar um retorno maior do que o CDI, eu deixando 15%, 20% do meu patrimônio em ativos indexados ao CDI, acaba diminuindo a rentabilidade do meu fundo. E aí, se eu não tenho essa preocupação de deixar, por exemplo, 1/5 do meu patrimônio em ativos de alta liquidez, indexados ao CDI, né, 100% do CDI, e eu consigo alocar da forma ali que eu melhor entender, né, em ativos ali com uma duration mais longa, com uma rentabilidade mais longa, sem estar preocupado ali, será que vamos solicitar resgate? Será que eu vou ter que honrar com essa obrigação e tudo mais? Então o fundo consegue entregar um retorno maior porque ele vai conseguir alocar o capital em ativos core e, na grande maioria das vezes, os ativos core vão entregar uma rentabilidade maior do que o CDI, pelo menos é assim que a gente espera de uma gestão ali eficiente, né? De uma gestão ativa e de uma gestão que realmente vai fazer um bom trabalho em um fundo. Aqui o material vem trazendo uma informação que eu achei muito interessante. Então aqui eles vêm trazendo um comparativo de juros acumulados e impostos sobre a inflação. Então eles vêm trazendo aqui, com os juros atuais, e aí eles têm como a base aqui para fazer esse cálculo, tá? A NTN-B com vencimento em 2035, o investimento em título público mais que dobra em 8 anos. Porém, descontando impostos e inflação, o ganho acumulado real cai para 54%, ou seja, o ganho acima da inflação, que seria o ganho real. E aí, aqui também nesse mesmo gráfico, ele traz a seguinte informação para ter esse comparativo, né? O retorno desse mesmo título, o título público federal, né, NTN-B, ali, com vencimento para 2035, considerando isenção do imposto de renda, então a gente vê que de 54% já sobe para 68%, então um incremento aqui bastante interessante, né, de 14%, e se a gente ainda coloca um spread de 1% na NTN-B, ou seja, um retorno acima de 1% sobre a NTN-B, esse valor, esse retorno, ele vai aumentar para 81%. Então, olha a diferença que se tem, né? Aqui, então, de novo, né? Aqui nesse 54% seria a NTN-B já levando em consideração os impostos, né? Imposto de renda que tem que ser pago, e aqui está sendo levado em consideração 15%, que é a menor alíquota, e também já considerando a inflação do período. Então aqui já seria já um retorno líquido e real de 54%. Se a gente coloca esse retorno já desconsiderando o imposto de renda, né, que seria ele isento
de a tributação, tá? E também aqui considerando também pós-inflação, né? Então já também tirando aqui a inflação, que seria o ganho real, a gente aumenta para 68% somente pelo fato de tirar ali o imposto de renda. E se a gente coloca um retorno de 1% sobre a NTNB, ou seja, esse spread de 1% sobre a NTNB, e claro que também tem a isenção do imposto de renda, porque os FIINFRAs, né, tem esse benefício tributário de ser isento tanto para o recebimento dos rendimentos, como também numa eventual venda que você faça com lucro. Você tem um retorno de 81%, isso daqui no período de 8 anos. Então é bastante significativa essa diferença, né, daqui, né, da NTNB para os fundos de infraestrutura. E aí, de novo, aqui está sendo levado em consideração o impacto de 1% ao ano sobre a NTNB. Se a gente tem um retorno maior, 1,5%, 2%, isso daqui aumenta de forma considerável. Aqui eles trazem um gráfico comparando os fundos de infraestrutura que são listados, né, que são os fundos fechados. E aí eles fazem aqui uma distinção, né? Os fundos que têm foco no mercado secundário, que são os fundos que vão fazer mais giros na carteira, que tem uma gestão mais ativa, como é o caso do Juro 11, CDI 11, o próprio CPTI 11, né? E os fundos que têm ali um foco mais na originação e estruturação, como é o caso do CADIF, BODB, ou agora o novo JMBI, e aqui o IVIC 11 ele vai ter esse foco também na originação, como enfim, o BODB, o CADIF, o JMBI, e aí ele vem trazendo aqui, né, que a diversificação de um para o outro, né, nesses que tem foco no secundário, a diversificação é maior. Então a gente vê ali a carteira do Juro 11, do CDI 11, do CPTI 11, que são fundos que têm uma quantidade bastante significativa de ativos na carteira, e os outros fundos, como é o caso do CADIF, como é o caso do BODB, né, a gente vê que são ativos que têm uma concentração menor de papéis, né, dentro do portfólio. A gente ainda vê aqui na parte, isso segundo a gestão, né, o potencial de retorno da carteira nos FIINFRA listados com foco no secundário de médio, entre médio e baixo, e nos com foco ali em originação de médio a alto. Claro, aqui tudo leva em consideração, né, momento de mercado, se a gente está com um fechamento no spread de crédito ou abertura no spread de crédito, como que o mercado ali de debêntures está se comportando, porque se eu tenho uma procura muito grande por debêntures e isso daí faz com que as debêntures se valorizem, por consequência esse retorno vai ser espelhado, né, nos fundos de infraestrutura. Já por outro lado, se eu tenho um momento como agora que a gente está vendo, que a gente está tendo uma abertura no spread de crédito, ou seja, as debêntures estão tendo uma desvalorização, isso aí também dificulta essa gestão mais ativa desses fundos que geram alfa, né, por conta dessa gestão ali mais de giro na carteira. E aqui, né, pelo fato do fundo participar da originação e estruturação dos ativos que compõem a carteira, ou parte dos ativos que compõem a carteira, isso consegue trazer um retorno maior para o fundo, porque ele consegue uma taxa maior no momento em que ele participa dessa originação e estruturação. Aqui nós temos o pipeline do fundo. Então o pipeline conta com potenciais operações de crédito no valor de 2 bilhões e 200 milhões de reais, um valor bastante expressivo. Aqui nós temos os segmentos, né? Então nós temos aqui rodovia estadual, geração distribuída, geração centralizada, mobilidade estadual, mobilidade municipal e saneamento. Aqui o valor a ser despendido em cada um desses ativos, né? Aqui a região que está localizada, o uso de recursos, para que seria. Aqui nós temos o rendimento médio mensal por cota estimado para os primeiros 5 anos. Então, no primeiro ano, 95 centavos por cota, ano 2, 98 centavos por cota, e do ano 3 até o ano 5, R$ 1,02 por cota. Aqui é uma estimativa, não tem como dar certeza que será isso daqui, tá? Apenas ali
uma expectativa. A meta de retorno, como a gente viu, é de 1 a 2% em relação à NTNB de equivalência do fundo. Aqui nós temos um comparativo, então, do ano 1 ao ano 5. Então a gente vê aqui que para o primeiro ano o yield ali anualizado real, acima do IPCA, seria de 7%, então IPCA mais 7%. No segundo ano, IPCA mais 8,1%. E do ano 3 ao ano 5, algo próximo de 8,6%, 8,7%, 8,6%, 8,7%. IPCA mais 8,6% e 8,7%. Aqui nessa linha azul aqui de cima, tá? Nessa azul mais escura aqui, seria o yield anualizado real também, então IPCA mais essa taxa, mas aí levando em consideração aqui o Rise Up de imposto de renda. Tá? Então aqui no primeiro ano, levando em consideração essa questão do Rise Up, seria de IPCA mais 9,1%, no ano 2 IPCA mais 10,2% e do ano 3 ao ano 5 algo próximo de IPCA mais 10,8%, 10,9%. O volume base da oferta, R$400 milhões, com possibilidade de lote adicional de 25% do volume, então poderia chegar até a R$500 milhões nessa primeira emissão. Preço de subscrição R$100, que seria o preço da emissão, e R$3,60, que seria a taxa de distribuição. Então o valor inicial seria de R$103,60. Lembrando que esse fundo aqui ele é para investidor qualificado, tá? Taxa de administração 0,1%, taxa de gestão 0,9%, investimento mínimo para você poder participar da emissão 10 cotas. Então o investidor vai ter que ter ali um valor de pelo menos um pedido, de pelo menos 10 cotas, tendo por base o valor de R$103,60 por cota. E para finalizar, aqui nós temos o cronograma da oferta. Então, dia 28 de novembro tem início ao período de subscrição. No dia 19 de dezembro se encerra o período de subscrição. Dia 20 de dezembro é a data do procedimento de alocação, para ver ali se você vai ser atendido no total, que você pediu, se vai ter rateio, enfim, como é que vai ser isso daí. E no dia 26 de dezembro vai ser a liquidação da oferta, que é o dia que você precisa ter o dinheiro na conta da sua corretora para poder honrar com o seu pedido. Tá certo? Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal. Não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos, são postados aqui diariamente. Deixe aqui embaixo nos comentários também o que você achou desse fundo, se você acha que é um fundo que vale a pena participar do IPO, se você vai ficar mais observando nesse primeiro momento. Deixa aqui embaixo nos comentários que a gente interage ao longo dos próximos dias. Se você tiver alguma sugestão de ativo para ser analisado, então algum tema específico para ser abordado, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários, porque certamente será atendido. Qualquer feedback que você tenha, elogio ou crítica, também, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários, porque ajuda muito a melhorar a qualidade do canal. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.